Bom dia, irmã, bom dia, irmão. Estamos aqui mais um dia reunido nesse formato online, né? Então, um pouco diferente, né? A gente desacostumou de fazer isso e a gente nem gostou quando a gente teve que acostumar, né? Mas estamos aqui nesse formato online, mas também do mesmo formato que a gente sempre tem feito, assim, né? Em volta de uma mesa farta de comida, arrumada por homens, né? Então, não tem os detalhes de cuidado, mas aqui a gente quis representar isso, né? Então a gente está aqui mais um domingo de manhã, junto com você, essa véspera de Natal, um momento onde você provavelmente já está com os seus familiares, ou já está com o pessoal, ou se não, está em preparo aí para a noite passar com o pessoal e a gente quer ter um momento especial junto, compartilhar uma mensagem de forma um pouco mais rápida hoje, mas também a gente poder conversar um pouco, cantar 2 músicas aqui com o Rodrigo, e a gente ter esse tempo junto mesmo, né? Esse tempo de conversa. E eu queria convidar você, já que a gente não está aqui presencialmente, queria convidar que você mande para alguém aí, ainda dá tempo da pessoa chegar, conectar online. Então, faça isso, envie esse link para alguém da sua família, ou reúne o povo aí no sofá, para a gente poder estar junto nesse momento. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai querido, nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem feito tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, e a gente agradece, Pai, pelos desafios, pelas vitórias, pelas derrotas, mas sempre vem da Tua mão, Pai. A gente tem falado bastante sobre isso e realmente nós somos gratos ao Senhor por tudo que a gente viveu, Pai. Agradecemos por esse momento que a gente viveu da cantata no domingo passado, um momento especial de alegria, de festa, e a gente agradece pelo dia de hoje que a gente celebra aí o nascimento do Teu Filho, Pai. Nós agradecemos por que o Senhor entregou ele em nosso favor. Mais uma vez, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bora lá, Rô. Amém. Vamos lá, então. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome,
Senhor me tocar. Amém, amém, amém. Isso. Muito bom, irmãos, muito bom. E nesse clima ainda de Natal, a gente quer continuar louvando ao Senhor, especialmente louvando o Senhor Jesus. Vamos louvá-lo. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja.
Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és, Jesus. Amém, amém. Dois pequenos avisos aí, só para a gente, na verdade são 3 avisos, só para a gente entrar aqui na conversa. O primeiro, a gente continua falando sobre o DOCA Acampa, um acampamento que vai ser mais especial ainda por a gente estar comemorando 10 anos. Vai ser dia 29 ao 31 de março. Se você ainda não fez sua inscrição, aproveita agora que você está em casa, põe o QR Code aí, às vezes você fica reclamando que aqui fica longe, agora não tem desculpa. Põe o QR Code, faz sua inscrição. Não precisa acertar já, mas se você conseguir já ir parcelando, é o ideal para não ficar pesado no fim aí, próximo do dia. Então, se você puder já ir fazendo isso, vai ser muito legal. É um tempo muito especial, onde a gente se reúne lá por 3 dias e tem um tempo muito intenso, mas também é um tempo muito relacional. Então, a gente brinca, conversa, mas tem os momentos sérios também, né? Mas um tempo especial realmente para você estar com sua família e estarmos mais uma vez com as famílias reunidas. Próximo aviso, só em relação às nossas ofertas, mesmo nós não estando presencial, a gente tem as contas ainda, né? Então, a gente quer convidar você a realmente fazer parte disso, a estar com a gente fiel aí nesse mês. A gente sabe que na virada do mês que vem, em janeiro, a gente já começa a fazer as contas das várias outras contas que a gente tem, mas a gente entende que a nossa responsabilidade como família não muda, né? Então, a gente quer realmente continuar nessa posição, sim, de fazer parte disso. Então, a gente está te convidando e a gente quer realmente conversar com você sobre isso. A gente quer que você converse com a sua família sobre isso e juntos, né, a família possa fazer parte disso, né? Não só uma parte da família, mas toda a família arque com isso. E aí, só um outro aviso, rapidinho, a gente não tem a arte desse aviso, mas relembrar você que domingo que vem, no dia 31 de dezembro, né, último dia do ano, nós também não teremos o nosso culto, a nossa celebração presencial. A gente também vai estar nesse formato online, então a gente quer te convidar a realmente ficar com sua família, com seus amigos, mas que seja um momento especial também com eles, dessa união. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre essa questão de como a gente pode se representar melhor nesses dias, mas a gente quer te relembrar esse detalhe. A gente volta à nossa programação presencial dia 7. Então, você está mais convidado aí ao dia 7 voltar para cá, mas não deixe de estar com a gente no formato online. E é isso. É isso, gente. Bom dia, todo mundo aí em casa. A gente está aqui sentado à mesa. Não é a última celebração do ano, mas caminha para isso, né? A gente está aí encerrando o nosso período e a gente quer viver esse dia com vocês. E por mais que todos estejam em casa, já como o Rafa falou no início, muito possivelmente preparando toda a ceia que em pouco tempo todos estarão aí com os familiares ou amigos, mas a gente fez questão de, mesmo tendo sido abrilhantados aí e muito abençoados pela nossa cantata, né?
As cantatas provavelmente já é o nosso vídeo com o maior número de visualizações do ano, né? Então, assim, o pessoal gostou. Não sei se é o Rodrigo que já assistiu 45 vezes, mas eu já vi umas 5, assim, deixei tocando em casa e já mandei mensagem para todo mundo, já fizemos aqui o ranking dos mais animados, né? O Michael, por enquanto, está ganhando, né? Ele foi a revelação Não, ele estava pentecostal, assim, estava incrível aquilo. Foi maravilhoso, mas mesmo tendo vivido um tempo mais do que especial, junto com a comunidade, com a Batista Betel, nós queremos seguir nesse fluxo aqui, e estava conversando com o Rafa agora há pouco e falando um pouco dessa continuidade, né? Porque o Rafa com o Rô e o Lê, está tudo aqui na intimidade, né? Rafa, Rô, Lê, eles trabalharam, né? Thaís, outras pessoas trabalharam mais na cantata, e entre nós dois aqui ficou esse combinado, né? Que o Rafa trabalharia mais na cantata, eu ficaria mais focado aqui nessas últimas 2 celebrações, né? Essa e a próxima. E dentro daquilo que a gente compartilhou, então, no domingo, a respeito de Deus, o Emanuel, não sei se você reparou, mas quase todas as canções foram para esse lugar, né? A gente começou falando disso, e depois as crianças vieram e com o coração, né, cantaram acerca dessa verdade de um Deus que se faz presente, né? Então, nós tentamos, no domingo passado, fazer essa reflexão, e mesmo sem tomar muito tempo, hoje, de um dia tão corrido, a gente quer mesmo, assim, relembrar alguns pontos que são fundamentais para, então, poder ler o nosso texto aqui, chave. Em primeiro lugar, a gente disse a respeito daquela pergunta grandiosa, né, de Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Deus, então, após a queda, pergunta ao homem e à mulher, onde vocês estão? Não é uma pergunta, obviamente, acusativa, nem é uma pergunta que se trata a respeito de algo que eles fizeram, e, essencialmente, do lugar onde eles estão. Então, conota esse encontro que Jesus quer ter, né? Que Deus quis ter ali no Éden. Depois trabalhamos a ideia de Deus levantando Abraão, para que a partir dele todas as famílias fossem abençoadas e que elas tivessem novamente esse espírito comunitário, familiar, e pudessem voltar a Deus e se relacionar com Ele. E aí, então, falamos da libertação, a partir da liderança de Moisés, Deus reconstruindo essa lógica familiar do encontro, esse lugar onde Deus ouviu, esse lugar onde Deus viu, e Deus foi, então, trazendo o povo para uma nova experiência, a uma cidade construída, onde o tabernáculo ficaria ao centro. E lemos lá com vocês o texto de Êxodo, capítulo 25, onde Deus fala, Deus dá todas as instruções do tamanho, das cores, dos tecidos, do ouro, etc., ali do tabernáculo. Mas então, no versículo 8, nós temos a intenção de Deus na construção daquele lugar chamado tabernáculo ou santuário. Qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus era tão somente para que o povo pudesse tê-lo no centro da relação. Então você lê: construa para mim um santuário para que eu habite no meio de vocês. É isso que me parece estar no coração de Deus. Lemos também o João capítulo 1, onde o João olhou para Jesus e disse: esse é de fato o Cordeiro de Deus, mas esse é o homem que tabernaculou, esse é o Deus que visitou a humanidade e que habitou no meio de nós. E terminamos lá em Apocalipse capítulo 21, quando Deus então anuncia essa nova Jerusalém, da qual há também o tabernáculo, e ele está habitando no meio do povo. Hoje a gente quer focar um pouquinho num texto que eu acho que a gente até citou, acho que até lemos lá, o capítulo 14 do Evangelho de João. Se você puder ir em casa rapidinho, a gente não tem esse versículo aí na sua tela, mas você pode abrir o Evangelho de João, capítulo 14, a gente quer ler rapidinho só 2 versículos, o 16 e o 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber,
pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Eu aqui, lendo o texto, com a minha lapiseira aqui, já fiz meus grifos e a gente foi trocando essa ideia e foi reparando que como é importante, né? Eu recebi uma mensagem essa semana de alguém que escutou lá a nossa partilha na cantata, e alguém que dizia isso, né? Como é importante para a gente entender essa visitação de Deus, entender como Deus resolveu em Cristo o que para mim é o maior drama da humanidade, como sempre falo, que é a solidão. Então a gente foi trabalhando essa ótica lá no domingo, tentando entender ao longo do texto bíblico o quanto Jesus, Deus, né, o Deus Trino, trabalha essa aproximação, desde o Éden, essa aproximação. O homem se esconde, mas Deus se aproxima. O homem se esconde, Deus se aproxima. E como Deus tem prazer em se aproximar, como Deus insiste em se aproximar, e como isso fica explícito em Jesus. Lá no texto de Filipenses, quando Paulo relata aquela coisa magnífica que Deus, em Cristo, deixou a sua glória, abdicou do seu trono, e então se fez figura humana, passando por um processo totalmente surreal de amor, que é um processo de humilhação, onde o Deus que pode tudo, está em tudo, sabe tudo, agora se faz carne e se submete aos processos de dor, e do qual o profeta Isaías, quando viu Jesus na sua profecia, ele disse que Jesus seria um homem de dor. Então, esse processo humilhante que o Deus Todo-Poderoso passa em Cristo, de nascer e crescer como um ser comum, sujeito a todas as dores, a todos os abandonos, a todos os deslocamentos. Então você vê Jesus lá, bebê, tendo que deslocar, lá logo muito cedo sofrendo ameaças de vida, de morte. Então você vê esse Jesus se aproximando, se fazendo carne, sendo como um de nós, e tudo isso para que nós pudéssemos perceber o que é o coração de Deus, que é estar no meio do seu povo, conversar de novo com o seu povo, falar de novo com o seu povo. É por isso que Jesus se movimenta, é por isso que ele é o tabernáculo, é por isso que ele vai. Eu estava essa semana lendo Lucas capítulo 8, Jesus fazendo uma viagem inteira, conversava lá em casa, né, com a Ioína, a gente falando sobre esse texto, Lucas capítulo 8, Jesus é alguém tão específico, tão especial, que ele faz uma viagem longa para encontrar com um homem, que a gente chama de gadareno, cura aquele rapaz, e depois volta, sendo que naquela cidade, Jesus operou um só milagre, uma noite inteira viajando, um milagre operado, e um dia inteiro voltando, por causa de uma pessoa. Então esse é o caráter de Jesus, esse é o DNA de Jesus, aquele que se desloca, e que vai ao encontro de seres normais, como a gente. Então assim, você está aqui para falar alguma coisa também, então assim... E é que eu vou aqui, nem bebo água. E quer falar? Só comentar desse texto do Gadareno, que é muito legal, né? Porque Jesus tinha o poder para... liberto. Não tinha a necessidade do deslocamento, né? Mas ele tem esse deslocamento pelo encontro, né? O Dani até usou essa palavra, né? O encontro. Então ele foi, conversou, libertou. Perguntou se... Qual é o seu nome? Uhum. Então, isso conota um encontro, fez tudo isso e depois voltou. Então, eu me lembro, lá em Americana, eu acho que você não vai lembrar, mas esse foi o texto que eu preguei no meu sermão de prova, lá para ser ordenado pastor. E então, é tipo isso que a gente está tentando criar aqui. Mas há duas expressões que eu grifei aqui e que a gente conversou sobre isso, que para mim, essa é a primeira grande informação que sela a paz em nós, que é: Cristo visitou a nossa solidão
e sofreu a nossa solidão, ao ponto de que na cruz exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo literalmente matando na cruz, experimentando na cruz a sensação de abandono. Isso para mim é muito forte. Então, Cristo, ao dizer que é um salmo, a se apegar a esse salmo como quem diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Essa sensação que Cristo sofreu, vamos dizer assim, já lá desde os Getsemane, quando sua sangue, e vai tomando sobre nós toda a aflição do nosso pecado, e vai sentindo o abandono, e vai sendo abandonado pelos seus, e vai vendo que os seus vão se distanciando, e que poucos são os que se aproximam, e aí ao ponto dele lá no ápice da sua dor, dizer assim: eu experimentei o abandono do próprio Deus. Deus na cruz, em Cristo, se sentindo sozinho, com fome, com sede, sozinho. Ele pega isso. Ele não precisava disso, dá para entender? Ele não precisava disso. Ele se coloca nesse lugar e ele experimenta o que nós não experimentamos, que é um abandono total, é uma ausência total, é a solidão total. É ele e mais ninguém na história. Ele pega isso para ele. Então, na hora que Jesus pega toda a solidão, todo o abandono, na cruz, ele crucifica a solidão. E a partir de Cristo, então, nós temos a possibilidade de não vivermos mais como quem vive só. Só que antes da cruz, o texto que nós lemos acontece um pouco antes da cruz, então João, a partir do capítulo 12, já é os últimos dias aí de Jesus. Antes da cruz, antes dele morrer, ele diz isso aqui, é o seguinte: eu vou, isso é fato concreto, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu nunca vou deixar. Ele chama aqui de encorajador, na sua Bíblia deve estar até com E maiúsculo, eu vou deixar encorajador. Ele nunca vai deixar vocês, ele é o Espírito de verdade. O mundo não vai conhecer, vocês vão conhecer, vocês já conhecem. E aí tem essa expressão que grifei tanto, porque ele habita com vocês agora, mas depois ele estará em vocês. Então essa é a grande transição que a gente quer trabalhar nessa manhã. Essa ideia que Deus habita conosco, literalmente a tradução de Emanuel, é o Deus conosco, então é o Deus com a gente, é a possibilidade de andar com Deus, mas agora em Cristo, a possibilidade é o Deus em nós. Então aqui está claro isso. Então, ele habita com vocês agora, mas depois estará em vocês. Então é o com para o em. E aí, nessa manhã que antecede essa nossa ceia em família, do qual sentamos em volta da mesa, mais organizado que essa nossa aqui, mas sentamos lá em volta da mesa, nós temos a possibilidade de transcender. Porque quase toda a mesa de Natal, a gente se apega ao Jesus conosco. E o desafio que a gente está tentando trazer nessa manhã é se apegar ao Jesus em nós. Então, o Jesus conosco é a primeira ação de Deus na cruz. Ele então vem e nos tira da solidão. E agora, ele começa a trabalhar em nós, para que nós possamos ser, então, a resposta da solidão do outro. Então, o Jesus conosco é a resposta da solidão que habita em nós. O Jesus em nós é a nossa vida em direção à solidão do outro. Então, o Natal pode ser, e essa é a nossa ideia aqui nessa mesa, pode ser essa possibilidade de celebrar o que Cristo fez por nós, e a visitação do Deus Emanuel, o Deus conosco,
mas agora tendo um entendimento transformado, passando a ser então o Cristo em nós. A visitação a partir de nós. O encontro a partir de nós. A gente tem falado sobre isso, não sei se você reparou e fica o convite para você voltar, mas desde o começo de dezembro a gente tem tentado falar um pouco sobre isso. E a nossa ideia foi essa construção quando a gente tentou trabalhar um pouco as expectativas de quem é esse que vem, né? Que era o tema da nossa série. Essas expectativas que nós fomos criando sobre Jesus, e a gente trabalhou o texto de Emaús, o Balotin trabalhou esse texto, e depois a gente trabalhou a ideia de que somos a esperança em carne, né? Até o Rafa tocou, e a gente estava com a Ioina aqui, mas nessa questão do sermos nós essa esperança, né? Ou sermos nós esse Jesus que está à mesa. A gente não está querendo tomar o lugar de Jesus, que isso fique claro, mas entendendo cada vez mais que Jesus está em nós. Então, todas as minhas ações deveriam representar Jesus. E muitas vezes, no Natal, a gente só fica feliz porque Jesus nasceu. E lógico, a gente fica feliz porque ele nasceu. Mas também a gente está querendo cada vez mais pôr a prática disso, né? A gente muitas vezes pregou e falou, e essa é a nossa ideia, do Jesus que nasceu, glória a Deus, mas também nós queremos cada vez mais ser essa representação, né? E também fazer quase que a oração ou a declaração que o Paulo fez lá em Gálatas, né? O Gálatas 2:20, você não precisa abrir porque é um texto conhecido, mas presta atenção nesse versículo, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é nesse espírito de ação mesmo, né, que a gente quer desenvolver e quer trabalhar isso, né? De que já não é mais o Rafael quem vive, mas é o Cristo que vive no Rafael, né? Então, não são minhas vontades, não são os meus desejos, mas sim os desejos de Jesus e os desejos que Ele tem para nós em volta da mesa, nesse dia especial que é o Natal, que a gente põe todo o nosso foco em Jesus e a gente não tem crise com o Papai Noel, mas não é ele o foco, né? E a gente quer voltar para o nascimento de Jesus e ter esse momento junto, mas acho que aqui vem bem essa questão da ideia de ser ele mesmo, né? E a gente realmente deixar algumas coisas para trás, né? Então, normalmente eu sou o que me estressa porque a janta é ser meia-noite, eu estou com fome, aí já não fica tão legal o clima. Ou sempre tem a reunião de família dos primos que nunca se vê e tem uns primos que não se gosta. Ou tem o tio que faz sempre a piada do pavê. Então, às vezes o Natal é gostoso porque a gente está reunindo a família, mas às vezes as famílias também são desestruturadas. E a gente quer te convidar nesses lugares gostosos ou não gostosos, que você está talvez obrigado a participar, para que você seja o Jesus dessa mesa mesmo. Para que, assim como se você lembra lá do testemunho da Ioina, que ela teve a decepção e ela, mesmo assim, lavou os pés de quem estava na mesa. Então, a gente tem essa disposição que Jesus tem também, de realmente se entregar ali, sentar numa mesa onde, às vezes, o clima é tenso e a gente ali trazer paz. Porque nós somos a representação de Jesus. Não trazer mais contenda, mais briga, mais divisão, mas sim que a gente possa trazer essa paz e esse momento de serviço, né? Às vezes parece que a gente fica forçando algumas coisas, mas eu faço questão de conversar lá do começo, porque é isso. Então, o ápice desse movimento é, de fato, a descida do Espírito Santo. Então, em Gênesis 1, quando Deus cria o homem e a mulher, a humanidade, você tem o sopro do Espírito. E a partir do sopro do Espírito, eles passam a ser seres viventes. O que difere eles do resto dos animais é essa possibilidade de discernir, né? Espiritual, que os animais não têm. A queda tirou isso de nós. Tirou isso de nós. Nós rompeu esse processo. Nos distanciou de Deus. E agora, a descida do Espírito Santo é como o primeiro sopro. Entendeu? Então, é como se agora, no Espírito, nós pudéssemos sentir, de fato, que somos obra de Deus, que carregamos a sua imagem, conforme a sua semelhança, e que somos essa representatividade de Deus. Então, não no mundo espiritual de um pai, a gente chama isso de Deus de pele, né? Essa coisa que é forte para nós,
mas que não pode ser diminuída. Então, é claro, é Natal, Cristo nasceu, essa é a nossa glória, Ele viveu, e a vida de Cristo é a nossa vida. Ok, mas Jesus está dizendo, eu não fico aqui como homem a vida inteira, mas vocês ficam, a igreja fica. Então, o Deus conosco é o Deus Emanuel. Essa é a lógica. O Deus conosco é o Deus Emanuel. O Deus em nós é a igreja. O Deus em nós é a igreja. Então, por isso que Paulo lá, no primeiro capítulo aos Colossenses, você lê, é uma coisa magnífica. E aí lá no versículo 27, ele termina dizendo assim, a esperança do mundo é o Cristo em vós. Então ele diz, Cristo em vós, a esperança do mundo. Então, não é Cristo com vós, é Cristo em vós. Então, é de fato a partir de nós. Então, quando nós sentamos à mesa, nós, obviamente, focamos no nascimento de Jesus, porque essa é a nossa glória, vamos dizer assim, mas mais do que isso, agora nós nos responsabilizamos. Então, a primeira ação é olhar para Cristo. A segunda ação é olhar para o outro, como Cristo. Porque agora eu carrego essa essência, não sozinho, com os meus irmãos, nós formamos essa comunidade em Cristo. Então, no Natal, eu estava falando isso para o Rafa, final de ano, geralmente a gente vê ou familiares, ou amigos, que a gente só vê no final do ano, são aqueles amigos que são bons amigos, são excelentes amigos, mas que, porventura, moram distantes e tal. E se a gente reparar, é uma data muito específica, essa data do fim do ano, porque a gente encontra quem a gente ama, a gente encontra nossos familiares, a gente encontra nossos amigos, e às vezes pela saudade ou pelo tempo que se fica sem falar, pelo menos nós, né, é uma das características mais nossas, assim, ficar muito tempo sem falar, e quando se fala, parece que viu ontem. É uma coisa até meio masculina, eu acho, assim, é uma coisa meio estranha. A gente fica 6 anos sem falar, quando vê, encontra. Então, qual é o risco da gente gastar todo o nosso tempo sem propor aos nossos irmãos e amigos um encontro real com a pessoa Cristo? Então, é tipo isso que eu meditei, assim, que a gente meditou. Natal é lindo, a cidade está iluminada, isso é uma maravilha, não sou nada contra isso, porque tudo isso diz sobre Jesus, que é a luz do mundo. Mas mais do que isso, é sentar à mesa e começar a analisar a vida em Cristo. Em Cristo. Então, é olhar para alguém em Cristo. É ver aquela pessoa em Cristo, aquela pessoa que chegou em Cristo. Então, mais do que a celebração e a festa e os presentes que são legais, é pedir a Cristo esse espírito e esse discernimento para poder enxergar se há na nossa mesa alguém que está sofrendo a solidão. E em Cristo, ser o Cristo naquela mesa para que aquela pessoa não padeça mais. Então, o que o Natal faça sentido, não pela mesa posta apenas, mas para que as pessoas que sentem conosco ou que encontrem conosco em diversos lugares, possam ter a possibilidade de encontrar Cristo. E que a gente possa ter a sensibilidade de falar como Cristo. E de dizer como Cristo, eu estou aqui, como Paulo disse, eu já matei a minha vida. Claro que é um processo longo, estou matando a minha vida aí faz mais de 20 anos. E ainda há muitos resquícios de mim ainda. Mas Cristo está operando em mim. Então, a minha tentativa aqui, ou melhor, a nossa tentativa nessa manhã, é tão somente dizer, se há pessoas vivendo a dor e a tristeza da solidão, que nós sejamos em Cristo a esperança da glória desses nossos irmãos, que pode ser nossa mãe, pode ser nossa tia, que pode ser nossa avó, nosso avô, e pode ser um amigo, que pode ser um frentista, que é o momento que a gente desloca muito. Então, se a gente está indo para a mesa do Natal, quem a gente encontra no meio do caminho não faz diferença. Mas se a gente está em Cristo,
traduzindo o Natal, quem a gente encontra no caminho, às vezes é mais importante do que o próprio caminho. Então, eu acho que não sei, compartilha alguma coisa para nós aí. Isso é muito profundo, porque trata-se não meramente de uma teologia aqui. Então, você se debruçou, a gente se debruça, a gente se esforça para entender alguma questão, sim, que eu também não sou contra, mas é mais sobre uma consciência, né? Então, assim, ter essa consciência é aquela virada de chave, é quando a gente chama, né, que a gente considera que a gente se converteu, que alguém se converteu, e a gente está enxergando ao nosso redor, é muito claro que a gente vê pessoas sofrendo demais, sofrendo muito, e é um sofrimento que talvez se esses nossos irmãos tivessem essa consciência e eles olhassem para a cruz, Cristo crucificado e aquilo que é muito profundo, onde ele diz está consumado, eu acho que muitas dessas mazelas seriam neutralizadas ou encaradas de uma outra forma, encaradas à luz do Espírito de Deus em nós, desse sopro de Deus em nós. Então, isso é uma consciência muito profunda e tem a ver com aquelas nossas conversas lá no começo, né? Então, assim, uma piada interna, né, de Jesus marginal. Mas a ideia é assim, a ideia é sobre qual é a expectativa que nós temos a respeito do Messias. Quem é o Messias que nós esperamos? E aí é também algo muito profundo, porque muitas pessoas estão esperando um Messias que não é o Messias, o Filho de Deus. Então, assim, o Filho de Deus, ele nasce num lugar horrível. O Filho de Deus, ele já, nos seus primeiros anos de vida, ele tem que fugir, porque senão ele talvez seria morto. E aí ele volta, e aí ele tem uma vida assim, sem absolutamente nenhum luxo, num lugar extremamente pobre, de pessoas com uma fama ruim. Esse é o Filho de Deus, um homem que não tinha beleza nem formosura, né, como diz lá, acho que Isaías, se eu não me engano. Então, quando eu me deparo com esse Messias, que se entrega por nós, que derrama que sopra sobre nós a sua vida de novo, porque nós, fora dele, não tínhamos mais vida, estávamos mortos, mas agora, pela sua graça e pelo seu amor, somos restaurados, ele sopra de novo em nós a sua vida, o seu Espírito. É muito triste quando nós não vemos isso na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, que nós sejamos essa resposta, que as pessoas vejam Cristo em nós, e que isso possa constrangê-las, isso possa inspirá-las para que elas possam ter as suas vidas também transformadas por esse Jesus. A gente minimiza muito, né? Estava pensando assim, em algum momento da história, eu ia pegar o celular aqui, mas ia ficar difícil de achar. Nós, igreja, fomos batizados de cristos, de cristãos. E aí todo mundo fala, né, que quer dizer pequenos cristos. É muito interessante como o movimento dos pequenos cristos se resumiu a um universo extremamente religioso de manutenção litúrgica. Mas eles não foram chamados assim porque falavam como, ou se vestiam como, ou faziam os mesmos ritos, frequentavam os mesmos lugares. Não, eles estavam sendo espalhados. Agora, com certeza eles foram chamados assim porque eles carregavam essa essência. E não é fruto do esforço deles. Foi obra de Deus. Então, lá em Atos capítulo 2, a gente vê claramente isso, né? Então, você vê o Pedro, que há poucos dias atrás havia negado Jesus por 3 vezes, de formas diferentes. Agora, eles recebem o Espírito Santo, as pessoas criticam eles, tu deve estar bêbado, aquela coisa e tal, e Pedro começa a pregar,
e ele anuncia Cristo de uma forma que ele possivelmente nunca tinha feito antes, porque aquilo já era uma ação espiritual, e eles caminham em direção a esse universo Cristo, né, de ser. Então, as primeiras características da igreja nada mais são características do que Cristo sempre fez. Viveu em oração, sobre a doutrina que ele tinha, em volta da mesa, repartindo tudo que era e que tinha. Então, quando você lê a característica lá do capítulo 2, 42 em diante, você pega aquela característica, se você colocar em coluna paralela com o que Cristo fez, é a mesma coisa. Por quê? Porque agora eles estão em Cristo, e aí eles começam a caminhar, e eles começam a curar. Então, logo lá no capítulo 4, já entra no tempo, tem um homem lá que é um paralítico, não pode andar. Pedro chega lá e diz assim, não tem nada, mas o que eu tenho te dou. Em Cristo. Então, essa coisa de, a gente acha que usar o nome em Cristo resolve todos os conflitos. E não é. É até estranho quando alguém termina alguma oração e não fala assim, em nome de Jesus. Você quase completa baixíssimo. Senão, e eu escutei isso de púlpito, e me lembro do pastor fazendo assim com a mão, que orações que nós não fazemos em nome de Jesus não passam do teto. Era uma expressão que se usava lá no interior. E aqui a gente vai percebendo que estar em Cristo não é usar o nome de Cristo, e sim fazer o que ele faz. Então, qual é a lógica natural do texto lá que eu estou falando, de Pedro entrando no templo? A lógica natural é, se Cristo passasse aqui e visse você aí no chão, sem possibilidade de andar, ele iria te curar. Então, eu tenho Cristo. Porque agora eu consigo ver como Cristo vê. E faço nada mais, nada menos do que ele faz. Então, em nome de Cristo, como quem está em Cristo, levanta e anda. Aí o texto fala com o rapaz, pá. Então, e entrou, pá, pulando, aquela parada toda. Lá na frente, algumas pessoas viam, é só falar em nome de Jesus. Aí, 2 rapazes lá bem intencionados foram lá expulsar uns demônios lá. Não, é só falar em nome de Jesus que isso aí está resolvido. Os demônios vão lá, dão pancada no cara, deixam eles pelados na frente de todo mundo, humilhante. E eles ainda falam pior, viu? Eles falam assim, em nome de Jesus, que Paulo prega. Então, tipo assim, se não der em nome de Jesus, vai no de Paulo. É essa coisa constrangedora, e eles apanham. Então, e aí, é simples, terminar, é simples. Em nome de Jesus, que nós estejamos na mesa como quem está em Cristo. Não apenas com Cristo. Estar com Cristo é bom. Estar em Cristo é melhor. Estar com Cristo resolve os nossos dilemas. Estar em Cristo resolve os dilemas dos outros. É só escolher. Se a obra de Cristo é completa em nós temos que dar o próximo passo, que é ser em Cristo quem Ele de fato é. Então a gente queria orar nessa manhã, acho que o tempo ficou bom, meia hora certinho de partilha, e a gente quer fazer uma oração assim, de envio, né? Como foi a oração que Jesus fez algumas vezes pelos seus discípulos, né? Que você, numa primeira instância, e eu, né, nós aqui, que a gente consiga desfrutar do que Cristo fez por nós. E refletir por um pouco desse dia, que esse Deus Emanuel é um Deus conosco, e nos visitou. Embora nós não tenhamos todas as respostas e nem todos os dilemas resolvidos, nós temos a sua presença. Então, em primeira instância, se você não tem isso, que Deus possa, nesse momento, visitar o seu coração
e que você possa desfrutar dessa paz. Mas uma segunda instância, que mais do que desfrutar dessa paz, que você faça essa movimentação em favor. Que quando sentar à mesa, não corra o risco de comer primeiro, de comer demais, de beber demais. De beber demais. Porque tem uma coisa que difere a gente. E nessas mesas, talvez sejam as mesas mais oportunas da gente ministrar no coração dos outros. E talvez sejam as mesas mais negligenciadas. Mas porque a gente acostumou com ela, porque tem todo ano. Mas quem está em solidão, não está acostumado. Está padecendo. Então, essa é a minha oração. Você quer orar, Rafa? Essa é a minha oração. Que a gente descanse em Deus, conosco, e vá com Deus em nós. Amém, amém. Vamos orar. Pai querido, nós, mais uma vez, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós também queremos, nessa manhã, pedir por esse dia especial, um dia onde provavelmente sentaremos numa mesa farta, uma mesa com pessoas, uma mesa com comida, mas nós queremos ser o Cristo ali nessa mesa, Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor inunde nosso coração com a Tua graça, e a gente realmente possa entender que somos e estamos no Senhor, e o Senhor está em nós, Pai. E assim nós te conhecemos, e quem conhece a nós, conhece o Senhor, Pai. Então nós queremos representar mesmo o Senhor nessas mesas, Pai. Que não sejam o Rafa, o Dani, o Rodrigo, o Balotim, que não sejam pessoas sentadas ali, mas que seja o Cristo sentado nessas mesas, com a sensibilidade que o Teu Filho tem ao ver as pessoas, ao ver as demandas, ao ver as necessidades, e a gente possa realmente ser usado pelo Senhor para cuidar das pessoas, Pai. Para trazer a paz do coração das pessoas, para trazer esse alimento que não é sobre comida, Pai, mas esse alimento que inunda a nossa alma de graça, de alegria, que a gente possa ser usado pelo Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo nesse dia, Pai. Em especial nesse dia, mas no decorrer aí dessas datas mais comemorativas, onde a gente sempre está com gente, que realmente em todos os lugares que a gente estiver, nós possamos ser a representação do Senhor e cada vez mais nosso coração e o nosso eu morra para que o Senhor viva em nós, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, né, gente? Vou falar um Feliz Natal aí pra galera. Gente, Deus abençoe. Que essa noite seja a noite de paz na vida de vocês. E que a gente possa viver nessa verdade de ser Cristo em nós, a esperança da glória. Semana que vem, vale pontuar de novo, a gente está apenas online. Por favor, reforce isso nos grupos, que ainda no dia 31 nós estaremos 100% online. Será nós três também, e o Balotim, que está operando ali, mas estaremos online, então no dia 7 a gente se vê aqui. Mas, por favor, eu sei que fica gravado, e aí a gente pode assistir em qualquer momento, mas a gente quer reforçar esse encontro, mesmo que cada um esteja num lugar, mas em espírito, que você e eu estejamos aí às 10h40, também no próximo domingo, logado e fritando aí no chat, conversando e vivendo esse tempo junto. Vai na paz, Deus abençoe, seja aí Cristo em você, em mim, a esperança da glória de todos os nossos irmãos. Um abração, excelente almoço e janta. Um abraço. Feliz Natal, né? Feliz Natal!